Fala pessoal, estamos começando mais uma aula de Estética e História da Arte e hoje nós iremos dar continuidade a algumas discussões sobre arte na pré-história. Na nossa primeira aulinha sobre arte na pré-história, nós discutimos principalmente as teorias da origem da arte, né? As teorias da origem que podem estar associadas à sua natureza prática, à sua natureza utilitária, à sua natureza lúdica ou até à sua natureza religiosa, digamos assim, sobrenatural, espiritual. Nós fizemos uma leitura a partir de certos exemplos, e os exemplos que nós usamos, né, foram a arte rupestre, né, pensando nas cavernas de Altamira e Lascaux, e dentre as observações, as teorias que a gente enfatizou nessa primeira aula foi a teoria da origem a partir de uma noção de sobrenatural, de algo, de um plano superior ou de uma ordem das coisas que estão num plano que não é necessariamente terreno, digamos assim, né? Mas vocês podem até perguntar, professor, mas como que eles tinham essa noção de sobrenatural, espiritualidade, né? Se a gente parar para pensar que mesmo que o homem, os primeiros seres humanos, tão primitivos assim que a gente costuma associá-los, mesmo que eles estivessem nessa condição extremamente primitiva, digamos assim, é, o comportamento deles, assim como o comportamento de diversos outros animais, se a gente parar para pensar, eles reconheciam padrões. Eles reconheciam certas repetições da natureza e eles associavam, né, o que eles podiam fazer para garantir a sobrevivência, e parte dessa sobrevivência estava associada ao reconhecimento desses padrões. Que tipo de padrões estamos falando? Né? O nascer do sol, o término do dia, as estações do ano, os períodos onde você tem calor, o período onde você tem frio, o período onde você tem mais alimentos, o período onde você tem menos alimentos. Então, na vivência do homem primitivo, esses padrões acabaram sendo reconhecidos, né? E isso, digamos assim, fez com que ele agisse na natureza a partir dessa leitura da natureza. E, digamos assim, a leitura que antecipa noções espirituais, sobrenaturais, é a leitura onde esse homem primitivo se via em um ambiente onde havia algo que era maior do que ele, a natureza era maior do que ele, assustadora, né, tenebrosa às vezes, autoritária, a natureza se mostrava, né, ele estava sujeito a todas as características da natureza, então ele se via diante de algo maior do que ele, e ele acabou tendo, digamos assim, né, tendo uma noção de que ele precisava estar de acordo com esses parâmetros, e estar de acordo com esses parâmetros da natureza, segundo os especialistas, seria o início dessa percepção do sagrado, do espiritual, do sobrenatural, certo? Então, nesse sentido, hoje, a aula de hoje, ela vai ser voltada para exemplos da arquitetura, dando continuidade a essa argumentação. Então, nesse sentido, nosso caminho vai tomar duas vias. A primeira via é a explicação de elementos arquitetônicos primitivos, como ligados a cultos religiosos, né? E outra via é os elementos arquitetônicos primitivos ligados a orientadores espaciais, orientadores até no sentido pré-científico. Então nós temos aqui duas vias de interpretação, claro, contemporânea, que é a presença da arquitetura primitiva na via religiosa, espiritual, sobrenatural, e pela via, digamos assim, pré-científica, de como que isso auxiliava esses primeiros homens a ler a realidade, né, a entender a realidade. Nesse sentido, vocês estão vendo aqui, por exemplo, um traço monolítico. Isso é chamado monólito, né, das primeiras traços de arquitetura primitiva, e muitos especialistas ligavam esse tipo de, digamos assim, artefato, né, fabricado pelos primeiros seres humanos, digamos assim, como orientador espacial. E o que ele orientava, digamos assim? Você tinha um espaço reservado para a agricultura, um espaço reservado onde você podia fazer um assentamento, já que você lidava com migrações, né, com nomadismo, né, pensando que alguns dos primeiros seres humanos também demonstravam um certo nomadismo, pensando em predadores e escassez de alimentos. E também isso demarca, se a gente para pensar, os primeiros leitores em termos de calendário, em termos de relógio,
com essa percepção primitiva do que é marcar o tempo, do que é entender o clima, do que era entender essa divisão de dias, digamos assim, né? Então, esses marcadores, esses orientadores espaciais, eles tinham íntimas relações com a agricultura e com as primeiras noções de astronomia. Ficou claro? Nesse sentido, isso aqui é um grande exemplo de como que esses aspectos monolíticos que marcavam um território específico, que permitia que eles fizessem uma leitura ligadas ao solo, ligadas ao clima, isso, digamos assim, faz com que a gente pense nas origens da nossa orientação de cunho a partir do conhecimento de cunho científico, digamos assim, né? Pois bem, aqui nesse sentido, isso aqui é um traço, é, é uma construção primitiva arquitetônica chamada de dolmen, né? Esse tipo digamos assim, de artefato construído arquitetonicamente no período primitivo, isso aqui está presente nas Ilhas Britânicas, se eu não me engano, na Irlanda. E isso aqui identifica a outra via que nós falamos, que é a via da religiosidade, do culto. Muitos especialistas indicam que a presença desses elementos eles nos levam a crer sobre traços de rituais funerários. Foi encontradas muitas peças, ou até crânios, ou até partes de corpos, ou até mesmo artesanato dentro dessas, digamos assim, desses templos, dessas casinhas que estamos vendo aqui, e isso passava a noção de aspecto de rito funerário, a demarcação de que alguém importante dentro de uma sociedade, dentro de uma aldeia primitiva, morreu. Isso demarca então a localização de seus restos mortais e a conexão com o mundo sobrenatural, certo? Então, nesse sentido, além de mostrar para a gente essa leitura de que trata possivelmente de algo religioso, também a gente começa a ter a noção de que as pessoas já tinham uma noção de que certas lideranças, né, de certas aldeias, certas sociedades, elas tinham essa relação de importância, e relação de importância, pensando na pré-história até no período antigo, era a relação entre o homem, como que ele se mostrava como representante divino no mundo para orientar os outros membros da sociedade. Então, por isso que você construía elementos arquitetônicos por essa pessoa importante que tinha elos com o espiritual, certo? Outro exemplo, o grande exemplo nosso aqui, é o Stonehenge, que está presente na Inglaterra, e muitas leituras e muitas interpretações, os acadêmicos batem cabeça para pensar para qual a funcionalidade e o significado do Stonehenge, mas muitos enfatizam a presença de rituais druísticos, né? Druidísticos, né? A partir dos druidas das Ilhas Britânicas, né? Então, ao mesmo tempo que você tem com Stonehenge uma leitura, por exemplo, astronômica, porque dizem que o Stonehenge, pela forma que ele está estruturado, ele consegue demarcar, está voltado para aonde o Sol nasce no dia mais longo do ano. Então você tem uma leitura pré-científica, mas ao mesmo tempo trata-se também da adoração a deuses, ou mais especificamente a adoração pelo menos do Sol, a adoração do Sol. Logo, para você ter uma adoração, estabelecer um ritual religioso, você precisa fazer uma leitura pré-astronômica, precisa fazer uma leitura pré-geográfica, pré-topográfica, para que você realize os seus rituais de forma adequada. Então, além de fazer essa leitura, né, de cunho astronômico, isso era voltado também para que você estabelecesse rituais religiosos de adoração a esses elementos da natureza. Ficou claro? O Stonehenge é a estrutura primitiva arquitetônica, digamos assim, mais emblemática e mais significativa, porque ela nos induz a pensar possíveis interpretações da funcionalidade, mas também do significado antropológico disso, e nós conseguimos, com o Stonehenge, unir essas duas vias que eu havia comentado no início da fala. Se nós temos o início de uma noção científica e o início de uma noção religiosa, parece que o Stonehenge ele resume esses dois caminhos. Que para você ter um ritual religioso adequado, precisa que você leia o cosmos, leia os astros de forma adequada, e esses instrumentos acabaram surgindo para que a gente lesse de forma mais adequada. Ficou claro, gente? Então, nesse sentido, o que nós vimos hoje? Nós vimos, então, que o ponto-chave, o conceito central é a presença da arquitetura na pré-história como elemento pré-científico e também pré-religioso, pensando no surgimento da ciência e da religião. E aqui eu queria propor, né,
uma atividade a vocês no seguinte sentido. Eu queria que vocês escrevessem para mim brevemente um parágrafo e depois me enviassem, né, como atividade da semana. Em sua visão, quais foram as razões para que o homem estabelecesse a prática de cultos? Quais foram as razões que o homem estabelecesse essa visão religiosa, essa visão sobrenatural, essa visão espiritual, digamos assim? Como que isso surgiu na história da humanidade a partir das coisas que nós discutimos aqui? Qual é a sua visão a respeito disso? Aqui nessa aulinha nós já antecipamos algumas leituras do porquê, né, que o homem ele se via numa posição em que ele estava, né, rodeado por entidades que eles sagradas, digamos assim. Mas quais foram os elementos que fizeram com que ele se reconhecesse como parte desse todo, né? Se vocês voltarem, vocês vão perceber alguns conceitos chaves do porquê que ele começou a estabelecer esses ritos e práticas religiosas. É claro que vocês são livres para expor a leitura de vocês, mas aqui nós já temos, a partir dessa fala, algumas leituras. Ficou claro, gente? Esses são os principais temas dessa aula. Espero a entrega da atividade de vocês daqui a uma semana. Muito obrigado.